Eu sou Jacicleide Maria de Oliveira e o trabalho intitulado é a utilização de resíduos na tecnologia do século XXI como mídias biológicas alternativas para o cultivo sustentável do Pterófilo scalari com uso de mídias 3D. Esse trabalho ele foi iniciado no IFPE, Campus Ipojuca. Esse laboratório é o IFmaker, onde várias peças são impressas a partir do uso de impressoras 3D, e foi daí que partiu, a preocupação com o grande número e volume de resíduo que essas impressões resultavam, e que até então não tinha nenhuma utilização e era simplesmente descartado e sendo tratado como mais um lixo comum. Aqui, como podemos ver, a versatilidade da impressora 3D, ela possibilita a impressão tanto de souvenirs quanto de materiais que pode ser utilizado no dia a dia para auxiliar na sala de aula e para aulas laboratoriais. E do outro lado, como vocês podem ver, são vários resíduos. Esses resíduos, parte deles são suportes de peças, em que ele é necessário para que haja uma sustentabilidade para a peça, então todas as peças necessitam de um suporte. E além disso, tem também o erro de impressão. Quando algumas peças são impressas que dá um erro, ela é simplesmente descartada. E agora eu quero falar para vocês um pouco sobre os tipos de filtragem existente no ramo da piscicultura. A gente tem a filtragem mecânica, que a filtragem mecânica é aquela filtragem responsável pela retenção das partículas sólidas, como por exemplo a lã acrílica ou perlon. Temos a filtragem química, que ela é realizada a partir do carvão ativado, e a filtragem biológica, que é principalmente utilizada com anéis de cerâmica. Aqui, como podemos ver, esses anéis de cerâmica, eles servem como uma estrutura para colonizar bactérias. Então, as bactérias que colonizam e que sobrevivem nesse sistema são as bactérias nitrificantes, as responsáveis por reduzir a concentração dos compostos tóxicos para os animais aquáticos. Elas têm a capacidade de converter a amônia em nitrito e, posteriormente, converter o nitrito em nitrato, que o nitrato é a fórmula menos tóxica desses compostos presentes na água. A partir de uma análise, e a gente conseguiu perceber a possibilidade de utilizar esses resíduos que estavam sendo gerados pelas impressões 3D como um filtro biológico. Por quê? Ele tinha as estruturas essenciais para que a gente pudesse colonizar essas bactérias, que é uma grande área de superfície de contato, e além disso, vários caminhos que possibilitavam o correr da água, Então fazia com que esse ambiente, essa estrutura, fosse adequada para a utilização de um filtro biológico. E aqui ao lado vocês podem ver, esse foi o primeiro filtro biológico que a gente criou, a partir de peças, A gente tentou utilizar peças com tamanhos bem similares, Para a gente poder ter uma ideia de superfície de contato, para a gente calcular essa área. E então foi realizado esses testes. A princípio, o teste foi iniciado com o uso de cerâmicas, que é o mais utilizado no mercado, convencionalmente, as conchas de moluscos bivalves, conduíte e, propriamente dito, os resíduos 3D. Então, no decorrer desse experimento, a gente pode fazer algumas análises, como uma das mais importantes, a análise dos compostos nitrogenados. Aqui, como podemos ver, a concentração da amônia tóxica no período de maturação do filtro, ela conseguiu ser equivalente aos anéis de cerâmica, porque aqui a gente pode ver que ao final dos 40 dias houve a estabilidade do sistema
e esses níveis de amônia tóxica, eles foram zerados, garantindo então que a partir desse momento os animais poderiam ser estocados com segurança. Além disso, também foi feita análise de nitrito durante os 40 dias e a gente pode ver que aos fins de 40 dias, tanto as mídias biológicas feitas em cerâmica quanto em resíduo 3D zeraram ao final de 40 dias, enquanto as conchas ela não estabilizou ainda. Aqui, como vocês podem ver, foi onde houve a estocagem dos animais, né? Então a gente teve 2 tratamentos com 4 repetições, em que no tratamento 1, os animais eles foram submetidos a um tratamento com o uso de cerâmica, e no segundo tratamento a gente utilizou um filtro em 3D, e como a gente já tinha testado a eficiência anteriormente com relação à maturação desse filtro, a gente iniciou um novo processo de maturação para que após isso a gente pudesse estocar os animais em segurança e começar um cultivo desses juvenis de acará e ver o seu desempenho ao final do experimento. E aqui, como podemos ver, é o teste da concentração de amônia durante todo o experimento, ao final dos 50 dias de cultivo do juvenil do acará-bandeira. A gente pode perceber que houve algumas instabilidades com relação à concentração da amônia tóxica, mas que isso não impactou negativamente na vida desses animais. Quando foi comparado o desempenho zootécnico dos animais que estavam expostos nos 2 tratamentos, e esses resultados foram positivos para os 2 tratamentos, concluindo assim que o resíduo 3D ele pode ser utilizado como uma mídia biológica, trazendo uma utilidade para esses resíduos que até então eram descartados, percebendo essa preocupação com sustentabilidade e trazendo também um material que é de baixo custo, ou seja, ele não traz nenhum custo para quem está utilizando, porque seria um material que seria descartado, então a gente incentiva que as pessoas possam coletar esses materiais e que possam utilizar ele para uma outra finalidade e também continuar o uso como mídias biológicas, já que a gente teve bons resultados com o experimento. A revolução do mundo não são as novas tecnologias, mas sim um método como você poderá explorá-las. Aqui a gente deixa alguns contatos, o nosso e-mail, o Instagram, e em caso de dúvida, se vocês quiserem conversar, conhecer mais sobre o projeto, estamos à disposição.